Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada, Swarupa Damodara Goswami, Krishna Dasa Kaviraja Goswami, ao Panchatattva, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaitacharya Gadadara Pandita, Srivasa Pandita, ao Mahamantra Hare Krishna. Hoje iremos falar o capítulo 25 do Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, intitulado Os habitantes de Varanasi convertem-se em Vaishnavas. Em Varanasi, após converter em Vaishnavas todos os habitantes que eram encabeçados pelos sannyasis, e após educar e instruir completamente Sanatana Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu regressou a Jagannatha Puri. Todas as glórias ao Senhor Chaitanya, todas as glórias ao Senhor Nityananda, todas as glórias a Advaita Chandra e todas as glórias a todos os devotos do Senhor Chaitanya. Durante 2 meses seguidos, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu instruiu a Sri Sanatana Goswami todas as conclusões do serviço devocional. Enquanto Sri Chaitanya Mahaprabhu esteve em Varanasi, Paramananda Kirtaniya, amigo de Chandrasekhara, cantou com muita alegria o Mahamantra Hare Krishna e outras canções para a satisfação de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quando os sannyasis mayavadis de Varanasi criticaram Sri Chaitanya, os devotos do Senhor ficaram muito tristes. Para satisfazê-los, Sri Chaitanya mostrou sua misericórdia aos sannyasis. No 7º capítulo do Adi Lila, já descrevi minuciosamente o episódio em que Sri Chaitanya liberta os sannyasis em Varanasi. Mas neste capítulo farei uma breve repetição desse episódio. Quando os sannyasis mayavadis criticavam Sri Chaitanya em toda parte de Varanasi, um brahmana maharashtriano, ao ouvir esta blasfêmia, ficando muito triste, analisou a situação. O brahmana maharashtriano pensou: quem quer que veja de perto as características de Sri Chaitanya Mahaprabhu, imediatamente entende sua personalidade e aceita-o como o Senhor Supremo. Se de algum jeito eu conseguir juntar todos os sannyasis, tenho certeza de que, após verem as características pessoais do Senhor, eles converter-se-ão em seus devotos. Terei que residir em Varanasi pelo resto da minha vida. Se não tentar realizar esse plano, é certo que continuarei a sofrer de depressão mental. Pensando dessa maneira, o brahmana maharashtriano lançou um convite a todos os sannyasis de Varanasi, após o que finalmente aproximou-se de Sri Chaitanya e lhe fez um convite. Nessa altura, tanto Chandrasekhara quanto Tapana Mishra viram que Sri Chaitanya estava sendo blasfemado e, por causa disso, ficaram muito tristes. Acercaram-se dos pés de lótus de Sri Chaitanya para lhe fazer um pedido. Eles apresentaram o seu apelo e, ao ver a infelicidade de seus devotos, Sri Chaitanya decidiu transformar as mentes dos sannyasis mayavadis. Enquanto Sri Chaitanya pensava seriamente em encontrar-se com os sannyasis mayavadis, o brahmana maharashtriano aproximou-se dele e lhe fez um convite. O brahmana, com muita humildade, apresentou o seu convite e, após isso, tocou os pés de lótus de Sri Chaitanya. Sri Chaitanya aceitou seu convite
e no dia seguinte, após suas atividades vespertinas, foi para a casa do Brahmana. No 7º capítulo, ao descrever as glórias do Panchatattva, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu, Adwaita Prabhu, Gadadhara Prabhu e Srivasa, descrevi também como foi que Sri Chaitanya libertou os sannyasis mayavadis. Como já descrevi este incidente muito detidamente no 7º capítulo do Adi Lila, não quero que este livro fique muito volumoso por causa de outra descrição. Contudo, tentarei incluir neste capítulo tudo o que não foi descrito naquela ocasião. A partir do dia em que Sri Chaitanya mostrou sua misericórdia aos sannyasis mayavadis, os habitantes de Varanasi conversaram muito animadamente a respeito desta conversão. Desde então, multidões de pessoas vinham ver Sri Chaitanya Mahaprabhu, e pessoas entendidas em diversas escrituras discutiam diferentes assuntos com o Senhor. Quando as pessoas dirigiam-se a Sri Chaitanya para discutir os princípios de diversas escrituras, o Senhor derrotava suas conclusões errôneas e estabelecia a preponderância do serviço devocional ao Senhor. Com lógica e argumentos, ele, com muita polidez, mudava-lhes as mentes. No mesmo instante em que recebiam instruções de Sri Chaitanya Mahaprabhu, as pessoas punham-se a cantar o Mahamantra Hare Krishna. Dessa maneira, todos riam, cantavam e dançavam com o Senhor. Todos os sannyasis mayavadis prestaram reverências a Sri Chaitanya, após o que passaram a discutir sobre seu movimento, deixando de lado seus estudos do Vedanta e da filosofia mayavada. Um dos discípulos de Prakashananda Sarasvati, cuja erudição equiparava-se à de seu guru, passou a falar naquela assembleia, prestando todos os respeitos a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele disse: Sri Chaitanya é a suprema personalidade de Deus, o próprio Narayana. Ao explicar o Vedanta Sutra, ele o faz muito bem. Sri Chaitanya explica o sentido direto dos Upanishads. Quando todos os acadêmicos eruditos ouvem isto, suas mentes e ouvidos ficam satisfeitos. Abandonando o sentido direto do Vedanta Sutra e dos Upanishads, Shankaracharya imagina alguma outra interpretação. Todas as interpretações de Shankaracharya são imaginárias. Acadêmicos eruditos aceitam verbalmente tais interpretações imaginárias, mas elas não tocam o coração. As palavras de Sri Chaitanya Mahaprabhu são firmes e convincentes, e eu as aceito como verdadeiras. Nesta era de Kali, ninguém pode libertar-se das garras da matéria pelo simples fato de aceitar formalmente a ordem renunciada. A explicação que Sri Chaitanya dá ao verso que começa com Hare Nama, não só agrada o ouvido, mas também é evidência forte e patente. Nesta era de Kali, não pode alcançar a liberação quem não aceita o serviço devocional ao Senhor. Nesta era, mesmo quem não canta perfeitamente o santo nome de Krishna alcança a liberação muito facilmente. Meu querido Senhor,
Serviço devocional a vós é o único caminho auspicioso. Se alguém o abandona em troca do simples conhecimento especulativo ou da compreensão de que esses seres vivos são almas espirituais e o mundo material é falso, submete-se a muitas dificuldades. Ele só consegue problemas e atividades inauspiciosas. Suas ações são como debulhar uma casca que já não tem arroz. Seu esforço torna-se infrutífero. Ó pessoa de olhos de lótus, aqueles que se consideram liberados nesta vida, mas que não prestam serviço devocional a vós, têm a inteligência impura. Embora aceitem rigorosas austeridades e penitências e elevem-se à posição espiritual, onde passam a compreender o Brahman impessoal, caem novamente, pois negam-se a adorar vossos pés de lótus. A palavra Brahman significa o maior. Isto significa que a Suprema Personalidade de Deus é plena de todas as 6 opulências. Contudo, se aceitamos a visão impersonalista unilateral, sua plenitude diminui. Os textos védicos, os Upanishads, o Brahma Sutra e os Puranas, todos descrevem as atividades da potência espiritual do Senhor. Quem não consegue aceitar as atividades pessoais do Senhor, perde-se em tolices e dá uma descrição impessoal. Os Mayavadis não reconhecem a forma pessoal do Senhor como espiritual e plena de bem-aventurança. Este é um grande pecado. As afirmações de Sri Chaitanya Mahaprabhu são verdades insofismáveis. Ó pessoa suprema, a forma transcendental que agora vejo, plena de bem-aventurança transcendental, não é contaminada pela energia externa e é toda refulgente. Meu Senhor, não há nenhuma compreensão melhor acerca de vós do que esta. Sois a alma suprema e o Criador deste mundo material, mas não estáis ligado a ele. Sois inteiramente diferente da forma e variedade criadas. Eu, sinceramente, refugio-me nessa forma que agora vejo. Esta forma é a fonte da qual se originam todos os seres vivos e seus sentidos. O Senhor Sri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, é a causa de todas as causas. Ele é o passado, o presente e o futuro, e é o móvel e o inerte. Ele é o maior e o menor, sendo visível e diretamente experimentado. A literatura védica o glorifica. Tudo é Krishna e sem ele nada existe. Ele é a raiz de toda a compreensão e é aquele que, mediante todas as palavras, pode-se compreendê-lo. Ó auspiciosíssima pessoa, é para nosso benefício que vos adoramos. Manifestais vossa forma transcendental, a qual nos mostrais em vossa meditação. Oferecemos nossas respeitosas reverências a vós, ó Pessoa Suprema, e adoramos a vós, a quem os impersonalistas não aceitam devido a seu pobre fundo de conhecimento. Dessa maneira, eles se arriscam a cair numa condição infernal. Os tolos desrespeitam-me por eu aparecer como um ser humano. Eles ignoram minha posição suprema
como a causa de todas as causas, o Criador da energia material. Aqueles que invejam minha forma, que cruéis e malévolos, são os mais baixos dentre os homens, são perpetuamente lançados por mim em existências infernais, nas diversas espécies de vida demoníaca. Recusando-se a aceitar a transformação da energia, Sripad Shankaracharya, sob a justificativa de que Vyasadeva cometera um erro, tentou estabelecer a teoria da ilusão. Sripad Shankaracharya fez sua interpretação e deu um significado imaginário. Isto, na realidade, não cativa a mente de nenhum homem são. Ele agiu assim para convencer os ateístas e colocá-los sob seu controle. Os ateus, encabeçados pelos filósofos mayavadis, não se importam com a liberação ou com a misericórdia de Krishna. Eles simplesmente insistem em apresentar argumentos falsos e em contestar a filosofia ateísta, não levando em conta os assuntos espirituais aos quais não se dedicam. A conclusão é que o significado do Vedanta Sutra fica encoberto pela explanação imaginária de Shankaracharya. Tudo o que Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu tem dito é a verdade cristalina. Qualquer que seja o significado dado por Sri Chaitanya é perfeito. Alguma outra interpretação é mera distorção. Após dizer isso, o discípulo de Prakashananda Sarasvati começou a cantar o santo nome de Krishna. Ouvindo isto, Prakashananda Sarasvati fez a seguinte declaração. Prakashananda Sarasvati disse: Shankaracharya estava muito ávido para estabelecer a filosofia do monismo. Por isso, para apoiar a filosofia monista, ele explicou o Vedanta Sutra, ou filosofia Vedanta, de uma maneira diferente. Para quem aceita a personalidade de Deus, a filosofia que defende que Deus e a entidade viva são unos fica descartada. Por isso, Shankaracharya, argumentando contra todas as espécies de escrituras reveladas, refutou-as. Qualquer pessoa que deseje estabelecer sua própria opinião ou filosofia, de certo não pode explicar nenhuma escritura segundo o princípio de interpretação direta. Os filósofos Mimamsakas concluem que, se há um Deus, ele está sujeito a nossas atividades fruitivas. Analogamente, os filósofos Sankhya's, que analisam a manifestação cósmica, dizem que a causa do cosmo é a natureza material. Os seguidores de Nyaya, a filosofia da lógica, defendem que o átomo é a causa da manifestação cósmica. E os filósofos mayavadis advogam que a refulgência do Brahman impessoal é a causa da manifestação cósmica. Os filósofos Patanjalas dizem que quem é autorrealizado compreende o Senhor. Semelhantemente, segundo os Vedas e os princípios védicos, a causa original é a suprema personalidade de Deus. Após estudar as 6 teses filosóficas, Vyasadeva resumiu todas elas completamente nos códigos da filosofia Vedanta. Segundo a filosofia Vedanta,
A verdade absoluta é uma pessoa. Quando se aplica a palavra nirguna, sem qualidades, deve ficar bem claro que o Senhor tem atributos totalmente espirituais. Entre os filósofos mencionados, nenhum está realmente interessado na suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas. Eles estão sempre atarefados em refutar as teorias filosóficas alheias e em estabelecer suas próprias teorias. Não é estudando as 6 teorias filosóficas que vamos alcançar a verdade absoluta. Portanto, é nosso dever seguir o caminho dos Mahajanas, as autoridades. Tudo o que eles dizem deve ser aceito como a verdade suprema. As palavras de Sri Chaitanya Mahaprabhu são uma chuva de néctar. Tudo o que ele conclui ser a verdade última é de fato o summum bonum de todo o conhecimento espiritual. Argumentos áridos não são conclusivos. Uma grande personalidade cuja opinião não entre em choque com outras não é tida como um grande sábio. Não é pelo simples fato de estudar os Vedas, que são variados, que se chega ao caminho correto, mediante o qual compreendem-se os princípios religiosos. A verdade insofismável dos princípios religiosos está escondida no coração de uma pessoa inadulterada e autorrealizada. Logo, como confirmam os Shastras, deve-se aceitar todo o caminho progressivo traçado pelos Mahajanas. Após ouvir todas essas declarações, o Brahmana Maharashtriano, cheio de júbilo, foi notificar isso ao Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quando o Brahmana Maharashtriano foi ter com Sri Chaitanya, o Senhor, após banhar-se nas águas de Panchanada, dirigia-se ao templo de Bindu Madhava. Enquanto o Senhor seguia o seu caminho, o Brahmana Maharashtriano informou-o do incidente ocorrido no acampamento de Prachakananda Sarasvati. Ao ouvir isso, Sri Chaitanya Mahaprabhu sorriu alegremente. Chegando ao templo de Bindu Madhava, Sri Chaitanya, ao ver a beleza do Senhor Bindu Madhava, ficou dominado pelo amor estático. Em seguida passou a dançar no pátio do templo. 4 pessoas, Chandrasekhara, Paramananda Puri, Tapana Mishra e Sanatana Goswami, acompanhavam Sri Chaitanya Mahaprabhu. Todos eles cantavam o Mahamantra Hare Krishna da seguinte maneira. Eles cantavam Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Gopala Govindarama Sri Madhusudana. Em todas as direções, centenas de milhares de pessoas puseram-se a cantar Hari Hari. Assim ecoou um som tonitruante e auspicioso por todo o universo. Quando Prakashananda Sarasvati, que estava nas imediações, ouviu este estrondoso cantar do Mahamantra Hare Krishna, ele, juntamente com seus discípulos, imediatamente veio ver o Senhor. Quando Prakashananda Sarasvati viu o Senhor, ele e seus discípulos acompanharam também Sri Chaitanya Mahaprabhu no cantar. Prakashananda Sarasvati ficou fascinado com a dança e amor estático do Senhor,
e com a beleza transcendental de seu corpo. Começaram a ocorrer transformações espirituais estáticos no corpo do Senhor. Com o corpo a tremer, ele balbuciava, transpirava, tornava-se pálido e derramava uma constante torrente de lágrimas, que molhavam todas as pessoas que estavam por ali. As erupções no corpo do Senhor assemelhavam-se a flores cadamba. Todos ficaram admirados de ver a alegria e a humildade do Senhor e de ouvi-lo conversar em êxtase. Na verdade, todos os residentes de Benares, Kashi, vendo aquelas transformações físicas, ficaram atônitos. Ao voltar a si, Sri Chaitanya viu que muitos sannyasis mayavadis e outras pessoas estavam reunidos ali. Portanto, parou de dançar provisoriamente. Após parar o Kirtana, Sri Chaitanya, que é um grande exemplo de humildade, ofereceu orações aos pés de Prakashananda Sarasvati. Nisto, Prakashananda Sarasvati imediatamente adiantou-se e agarrou os pés de lótus do Senhor. Quando Prakashananda Sarasvati segurou-lhes os pés de lótus, o Senhor disse: Meu caro Senhor, és o mestre espiritual do mundo inteiro, portanto, és muito adorável. Quanto a mim, nem sequer estou no nível do discípulo de teu discípulo. Sri Chaitanya prosseguiu: És uma grande personalidade espiritualmente avançada, e por isso não podes adorar alguém como eu. Sou muito inferior. Se fizeres isso, meu poder espiritual diminuirá, pois estás no mesmo nível que o Brahman impessoal. Meu caro Senhor, para ti todos estão no nível do Brahman impessoal, mas para iluminares o povo em geral, não deves te comportar dessa maneira. Prakashananda Sarasvati replicou: Anteriormente cometi muitas ofensas contra ti, blasfemando-te, mas agora os efeitos de minhas ofensas são anulados por eu tocar em teus pés de lótus. Se a pessoa tida como liberada nesta vida comete ofensas contra a suprema personalidade de Deus, o reservatório de potências inconcebíveis, ela novamente cairá e desejará a atmosfera material para o gozo material. Tendo sido tocada pelos pés de lótus de Sri Krishna, aquela serpente imediatamente libertou-se das reações de sua vida pecaminosa. Assim, a serpente abandonou o seu corpo e recebeu o corpo de um belo semideus Vidyadhara. Quando Prakashananda Sarasvati defendeu-se, citando o verso do Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Mahaprabhu imediatamente protestou, pronunciando o santo nome do Senhor Vishnu. Apresentando-se então como uma entidade viva muito caída, o Senhor disse: Se alguém aceita que uma alma condicionada caída é Vishnu, Bhagavan ou uma encarnação dele, comete uma grande ofensa. Sri Chaitanya continuou: Se nem mesmo o Senhor Brahma ou o Senhor Shiva podem ser categorizados no mesmo nível que Vishnu ou Narayana, que dizer então das entidades vivas comuns? Se alguém os considera como tal, é imediatamente taxado de ofensor e ateísta. A pessoa que considera que semideuses como Brahma e Shiva estão no mesmo nível que Narayana
deve ser considerada um ofensor, um paxande. Prakashananda replicou: és a suprema personalidade de Deus, o próprio Krishna. Não obstante, te consideras seu servo eterno. Meu querido Senhor, és o Senhor Supremo, e embora te consideres servo do Senhor, não obstante és adorável. És bem maior do que eu. Portanto, todas as minhas conquistas espirituais perderam-se porque blasfemei contra ti. Ó grande sábio, entre muitos milhões de pessoas materialmente liberadas que estão livres da ignorância, e entre muitos milhões de siddhas que quase alcançaram a perfeição, dificilmente há um devoto puro de Narayana. Somente tal devoto é completamente satisfeito e pacífico. Quem maltrata grandes almas vê destruírem-se sua duração de vida, opulência, reputação, religião, posses e boa fortuna. Enquanto a sociedade humana não aceitar a poeira dos pés de lótus de grandes Mahatmas, devotos que nada têm a ver com posses materiais, a humanidade não poderá voltar sua atenção para os pés de lótus de Krishna. Esses pés de lótus destroem todas as indesejadas condições miseráveis da vida material. Doravante, com certeza, desenvolverei serviço devocional a teus pés de lótus. Por essa razão, vim até aqui e caí a teus pés de lótus. Após dizer isso, Prakashananda Sarasvati sentou-se com Sri Chaitanya Mahaprabhu e pôs-se a interrogar o Senhor da seguinte maneira. Prakashananda Sarasvati disse: podemos compreender as falhas que apontaste na filosofia Mayavada. Todas as explicações dadas por Shankaracharya são imaginárias. Meu querido Senhor, todo significado direto que deste ao explicar o Brahma Sutra, de certo é muito maravilhoso para todos nós. És a suprema personalidade de Deus, e por isso tens energias inconcebíveis. Peço-te que me des uma explicação sucinta sobre o Brahma Sutra. Sri Chaitanya replicou: sou um ser vivo comum, de modo que meu conhecimento é muito insignificante. Contudo, o significado do Brahma Sutra é muito expressivo, pois seu autor, Vyasadeva, é a própria Suprema Personalidade de Deus. A finalidade do Vedanta Sutra é muito difícil de ser entendida por uma pessoa comum, porém, Vyasadeva, por sua misericórdia imotivada, pessoalmente explicou o significado. Se o próprio Vyasadeva, que escreveu o Vedanta Sutra, explica-o às pessoas em geral, poderão compreender seu significado original. O significado da vibração sonora Omkara está presente no mantra Gayatri. Explica-se também isso muito minuciosamente nos 4 slokas do Srimad Bhagavatam, conhecido como Chaturhu Sloki. Tudo o que a Suprema Personalidade de Deus falou ao Senhor Brahma nos 4 versos do Srimad Bhagavatam, este também explicou a Narada. Tudo o que o Senhor Brahma transmitiu a Narada Muni, este também explicou a Vyasadeva. Vyasadeva, mais tarde, refletiu sobre essas instruções. Srila Vyasadeva decidiu que de tudo o que Narada Muni lhe explicara acerca do Omkara,
ele colocaria todos os pormenores em seu livro Srimad Bhagavatam, que usaria como um comentário do Brahma Sutra. Vyasadeva reuniu todas as conclusões védicas existentes nos 4 Vedas e nos 108 Upanishads e colocou-as nos códigos dos Vedanta Sutra. No Vedanta Sutra, explica-se a finalidade de todo o conhecimento védico, e no Srimad Bhagavatam explicou-se a mesma finalidade em 18.000 versos. Aquilo que se explica nos versos do Srimad Bhagavatam e nos Upanishads tem a mesma finalidade. O Senhor controla e possui todas as coisas animadas ou inanimadas que existem dentro do universo. Devemos, portanto, aceitar apenas aquilo que nos é reservado como nossa cota, e não devemos jamais aceitar outras coisas, sabendo muito bem a quem elas pertencem. A essência do Srimad Bhagavatam, nossa relação com o Senhor Supremo, nossas atividades relacionadas a este fato e a meta da vida, manifestam-se nos 4 versos do Srimad Bhagavatam, conhecidos como Chatru Shloki. Explica-se tudo nestes versos. O Senhor Krishna diz: sou o centro de todas as relações. Verdadeiro conhecimento é conhecer-me e pôr isso em prática. Aproximar-se de mim em busca de serviço devocional chama-se abdeia. Prestando serviço devocional, pouco a pouco a entidade viva se eleva à plataforma do amor a Deus. Esta é a principal meta da vida. Na plataforma de amor a Deus, ela ocupa-se eternamente a serviço do Senhor. Por favor, ouve atentamente o que tenho a dizer-te, pois o conhecimento transcendental sobre mim, além de ser científico, é repleto de mistérios. Ó Brahma, explicar-te-ei todas estas verdades. És um ser vivo e sem minha explicação não serás capaz de compreender teu relacionamento comigo, a atividade devocional e a meta última da vida. Explicar-te-ei minha forma e situação reais, meus atributos, minhas atividades e minhas 6 opulências. O Senhor Krishna garantiu ao Senhor Brahma: por minha misericórdia, todas essas coisas serão despertas em ti. Dizendo isso, o Senhor passou a explicar as 3 verdades tátuas ao Senhor Brahma. Por minha misericórdia imotivada, ilumina-te na verdade sobre minha personalidade, manifestações, qualidades e passatempos. Antes da criação da manifestação cósmica, disse o Senhor, eu existia, e a totalidade da energia material, a natureza material e as entidades vivas existiam todas em mim. Após criar a manifestação cósmica, eu entrei nela. Tudo o que vês na manifestação cósmica não passa de uma expansão de minha energia. Quando todo o universo dissolve-se, permaneço em minha mesma plenitude, e tudo que se manifesta preserva-se novamente em mim. Antes da manifestação cósmica, apenas eu existo, e não existe nenhum fenômeno, quer grosseiro, sutil ou primordial. Após a criação,
só eu existo em tudo, e após a aniquilação, só eu permaneço eternamente. No verso que começa com Aham Evá, a palavra Aham é expressa 3 vezes. No início existem as palavras Aham Evá. Na segunda linha surgem as palavras Paschad Aham. Ao final, então, as palavras So Ismi Aham. Este Aham indica a pessoa suprema. Repetindo-se Aham, fica confirmada a existência da personalidade transcendental plena de 6 opulências. Os impersonalistas não aceitam o aspecto pessoal da suprema personalidade de Deus. A personalidade de Deus é posta em relevo neste verso a fim de inculcar neles a necessidade de aceitá-lo. Por isso a palavra Aham é mencionada 3 vezes. Para enfatizar algo importante, repete-se-o 3 vezes. Em todas essas vibrações sonoras, considera-se o verdadeiro conhecimento espiritual e sua aplicação prática. Embora a energia externa emane de mim, sou diferente dela. Às vezes, experimenta-se um reflexo do Sol no lugar do Sol, mas ele jamais ilumina independentemente do Sol. Quem está transcendentalmente situado pode perceber-me. Esta percepção é a base de seu relacionamento com o Senhor Supremo. Agora, ouve enquanto continuo explicando sobre este assunto. O que parece ser verdade sem mim, de certo é minha energia ilusória, pois nada pode existir sem mim. É como uma luz que se reflete nas sombras, pois na luz não existem nem sombras nem reflexos. Por favor, agora ouve-me enquanto falo sobre o processo de serviço devocional que é aplicável em qualquer região, para qualquer pessoa, em todos os tempos e em todas as circunstâncias. Quanto aos princípios religiosos, deve-se levar em consideração a pessoa, a região, o tempo e a circunstância. Entretanto, em serviço devocional, tais fatores não têm aplicabilidade. O serviço devocional é transcendental a todas as convenções. É, portanto, dever de todo homem, em todo país, em toda circunstância e em todas as ocasiões, aproximar-se do mestre espiritual fidedigno, indagar-lhe sobre serviço devocional e ouvi-lo explicar o processo. Portanto, a pessoa interessada em conhecimento transcendental deve sempre, direta e indiretamente, indagar a respeito dele para conhecer a verdade onipenetrante. A afeição suprema por mim chama-se amor a Deus, e esta é a meta última da vida. Deixa-me explicar, através de exemplo prático, as características naturais desse amor. Os 5 elementos materiais existem dentro e fora de toda a entidade viva. De modo semelhante, eu, a Suprema Personalidade de Deus, estou manifesto dentro do coração do devoto, bem como fora de seu corpo. Assim como os elementos materiais penetram os corpos de todos os seres vivos e, não obstante, permanecem fora de todos eles,
Da mesma forma, eu existo dentro de todas as criações materiais e, mesmo assim, não estou dentro delas. Um devoto altamente elevado pode, com seu amor, cativar-me a mim, a suprema personalidade de Deus, e prender-me em seu coração. Para onde quer que ele olhe, vê só a mim e nada mais. Hari, a suprema personalidade de Deus, o destruidor de todas as coisas inauspiciosas ainda existentes em seus devotos, não abandona os corações de seus devotos, mesmo se esses lembrarem-se dele e cantarem sobre ele desatentamente. Isto é, porque a corda do amor sempre ata o Senhor dentro dos corações dos devotos. Deve-se aceitar tais devotos como os mais elevados. A pessoa avançada em serviço devocional vê dentro de tudo a alma das almas, a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. Logo, ela sempre vê a forma da suprema personalidade de Deus como a causa de todas as causas e compreende que todas as coisas encontram-se nele. Todas as gopis reuniram-se para bem alto cantar as qualidades transcendentais de Krishna e, como loucas, puseram-se a vagar de uma floresta a outra. Começaram a perguntar acerca do Senhor que, tanto interna quanto externamente, está situado em todas as entidades vivas. Deveras, até as plantas e aos legumes, elas perguntaram sobre ele, a pessoa suprema. Sri Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu: nossa relação com o Senhor, nossas atividades e nosso serviço devocional, bem como a consecução da meta máxima da vida, a saber, o amor a Deus, são os assuntos de que trata o Srimad Bhagavatam. As almas autorrealizadas veem a verdade absoluta como uma identidade una conhecida por diferentes nomes: Brahman impessoal, Paramatma localizado e Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Antes de que se criasse a manifestação cósmica, a propensão criativa estava imersa em sua pessoa. Naquela época, todas as potências e manifestações preservavam-se na personalidade do Senhor Supremo. O Senhor é a causa de todas as causas e a pessoa onipenetrante e autossuficiente. Antes da criação, ele existia com sua potência espiritual no mundo espiritual, onde se manifestam variados planetas Vaikunta. Todas essas encarnações de Deus são porções plenárias ou partes das porções plenárias dos Purusha Avataras. Krishna, porém, é a suprema personalidade de Deus. Em toda era, ele, através de seus diferentes aspectos, protege o mundo quando este é perturbado pelos inimigos de Indra. Esta é a nossa eterna relação com a suprema personalidade de Deus. Por favor, ouve agora enquanto explico a realização do serviço devocional. Este princípio permeia praticamente todos os versos do Srimad Bhagavatam. Sendo muito querido dos devotos e dos sadhus, sou alcançado pela fé inabalável e pelo serviço devocional. Este sistema de Bhakti Yoga, que aos poucos intensifica o apego a mim,
purifica mesmo um ser humano nascido entre comedores de cães. Quer dizer, todos, mediante o processo de Bhakti Yoga, podem elevar-se à plataforma espiritual. Krishna, a suprema personalidade de Deus, disse: meu querido Uddhava, nem através da Astanga Yoga, o sistema de yoga mística para controlar os sentidos, nem através do impersonalismo ou de um estudo analítico da verdade absoluta, nem através do estudo dos Vedas, nem através da prática de austeridades, nem por meio da caridade, nem mediante a aceitação de sannyasa, pode alguém me satisfazer tanto quanto aquele que desenvolve imaculado serviço devocional a mim. Ao sentir-se atraída pela energia material, que é separada de Krishna, a entidade viva fica tomada de pânico, porque a energia material afasta-a da suprema personalidade de Deus. Seu conceito de vida é o inverso. Em outras palavras, ao invés de agir como serva eterna de Krishna, ela compete com Krishna. Isto chama-se Viparyoyo Smriti. Para retificar este erro, quem é realmente erudito e avançado adora a suprema personalidade de Deus como seu mestre espiritual, sua deidade adorável e a fonte de sua vida. Assim, ele adora o Senhor mediante o processo de serviço devocional imaculado. Agora, ouve-me falar sobre o que é verdadeiro amor a Deus. Ele é o objetivo primordial da vida, e seus sintomas são tremor do corpo, lágrimas nos olhos, cantar e dançar. Os devotos puros desenvolvem um corpo espiritual e sintomas de amor estático pelo simples fato de lembrar-se e fazer com que outros se recordem da suprema personalidade de Deus, Hari, que afasta do devoto todas as coisas inauspiciosas. Esta posição se alcança prestando serviço devocional segundo os princípios reguladores e estão elevando-se à plataforma de amor espontâneo. Quando uma pessoa é realmente avançada e sente prazer em cantar o santo nome do Senhor, que lhe é muito querido, ela agita-se e canta alto o santo nome. Ela também ri, chora, agita-se e canta como um louco, não ligando para os outros. O Srimad Bhagavatam dá o verdadeiro significado do Vedanta Sutra. O autor do Vedanta Sutra é Vyasadeva, e ele próprio explica esses códigos sob a forma do Srimad Bhagavatam. O significado do Vedanta Sutra encontra-se no Srimad Bhagavatam, como também o significado completo do Mahabharata. O comentário do Brahma Gayatri também encontra-se ali, plenamente expandido como todo o conhecimento védico. O Srimad Bhagavatam é o Purana Supremo, e a Suprema Personalidade de Deus, sob sua encarnação de Vyasadeva, foi quem a compilou. Existem 12 cantos, 355 capítulos e 18.000 versos. Nesse Srimad Bhagavatam está coligida a essência de toda a literatura védica e de todas as histórias. Aceita-se o Srimad Bhagavatam como a essência de toda a literatura védica e da filosofia Vedanta.
Quem quer que saboreie a doçura transcendental do Srimad Bhagavatam jamais sente atração por nenhuma outra literatura. No início do Srimad Bhagavatam, há uma explicação sobre o mantra Brahma Gayatri. A verdade absoluta, Satyam Param, indica a relação e meditamos de Mahi nele. Indica a realização do serviço devocional e a meta última da vida. Ofereço minhas reverências ao Filho de Vasudeva, o Senhor Krishna, que é a suprema personalidade de Deus onipenetrante. Medito nele a realidade transcendental, que é a causa primordial de todas as causas, de quem surgem todos os universos manifestos, em quem eles habitam e por quem são destruídos. Medito neste Senhor de refulgência eterna, que direta e indiretamente é consciente de todas as manifestações e, mesmo assim, está além delas. Foi ele apenas quem primeiro transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahma, a primeira criatura. Por meio dele, este mundo, como uma miragem, parece real mesmo aos olhos de grandes sábios e semideuses. Por causa dele, os universos materiais, criados pelos três modos da natureza, parecem reais, embora sejam irreais. Portanto, eu medito nele a verdade absoluta que existe eternamente em sua morada transcendental e que está sempre livre da ilusão. Rejeitando por completo todas as atividades religiosas materialmente motivadas, este Bhagavata Purana propõe a verdade máxima, compreensível por aqueles devotos que têm o coração puro. A verdade mais elevada é a realidade distinta da ilusão e que visa ao benefício de todos. Tal verdade desarraiga as três classes de misérias. Este belo Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Sri Vyasadeva, por si só é suficiente para que se compreenda Deus. Basta alguém ouvir atenta e submissamente a mensagem do Bhagavatam para apegar-se ao Senhor Supremo. O Srimad Bhagavatam dá informação direta sobre a doçura causada pelo serviço a Krishna. Portanto, o Srimad Bhagavatam está acima de todos os outros textos védicos. O Srimad Bhagavatam é a essência de todos os textos védicos, sendo considerado o fruto maduro da árvore dos desejos do conhecimento védico. Ele foi adoçado ao emanar da boca de Shukadeva Goswami. Já que sois pensativos e saboreais doçuras, deveis sempre tentar degustar esse fruto maduro. Ó devotos pensativos, enquanto não vos absorverdes em bem-aventurança transcendental, devereis continuar saboreando este Srimad Bhagavatam. E ao absorver-vos em plena bem-aventurança, devereis continuar saboreando suas doçuras para sempre. Nunca nos cansamos de ouvir os passatempos transcendentais da personalidade de Deus, que é glorificado por hinos e orações. Aqueles que desfrutam da companhia dele gostam de ouvir seus passatempos a cada momento. Sri Chaitanya Mahaprabhu aconselhou a Prakashananda Sarasvati: estuda o Srimad Bhagavatam muito sistematicamente, então compreenderás o verdadeiro significado do Brahma Sutra.
Sri Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu. Sempre discute o Srimad Bhagavatam e constantemente canta o santo nome do Senhor Krishna. Dessa maneira, será muito fácil alcançares a liberação e elevar-te-ás ao prazer do amor a Deus. Aquele que está assim transcendentalmente situado compreende de imediato o Brahman Supremo e enche-se de alegria. Ele jamais se lamenta nem deseja ter nada, e é equânime para com toda a entidade viva. Nesta etapa, ele alcança o serviço devocional puro a mim. Mesmo uma alma liberada, imersa na refulgência do Brahman impessoal, sente-se atraída aos passatempos de Krishna. Dessa maneira, ela instala uma deidade e presta serviço ao Senhor. Shukadeva Goswami dirigiu-se a Parakshit Maharaja. Meu querido rei, embora eu estivesse situado em plena posição transcendental, não obstante senti-me atraído aos passatempos do Senhor Krishna. Por isso, recebi de meu pai os ensinamentos sobre o Srimad Bhagavatam. Quando a brisa que transporta o aroma das folhas de tulasi e do açafrão dos pés de lótus da personalidade de Deus de olhos de lótus, penetrando as narinas, estabeleceu-se nos corações daqueles sábios, os Kumaras. Eles experimentaram uma mudança tanto física quanto mental, muito embora estivessem apegados à percepção do Brahman impessoal. Aqueles que estão satisfeitos internamente e não se sentem atraídos por desejos materiais externos, também ficam atraídos ao serviço amoroso a Sri Krishna, cujas qualidades são transcendentais e cujas atividades são maravilhosas. Hari, a personalidade de Deus, chama-se Krishna, por possuir essas características transcendentalmente atrativas. Nessa altura, o Brahmana da província de Maharashtra mencionou a explicação que o Senhor Chaitanya fez acerca do verso Atmarama. O Brahmana maharashtriano afirmou que Sri Chaitanya Mahaprabhu já explicara esse verso de 61 maneiras diferentes. Todos ficaram atônitos de ouvir isso. Quando todas as pessoas ali reunidas expressaram o desejo de ouvir novamente os 61 diferentes significados do Atmarama Sloka, Sri Chaitanya explicou-os outra vez. Ao ouvirem Sri Chaitanya explicar o Atmarama Sloka, todos ficaram atônitos e pasmados. Concluíram que Sri Chaitanya Mahaprabhu não era nenhum outro senão o próprio Senhor Krishna. Após dar essas explicações novamente, Sri Chaitanya levantou-se e preparou-se para partir. Todas as pessoas ali presentes prestaram-lhe suas reverências e cantaram o Mahamantra. Todos os habitantes de Kashi, Varanasi, em amor estático, passaram a cantar o Mahamantra Hare Krishna. Às vezes riam, às vezes choravam, e às vezes cantavam, e às vezes dançavam. Depois disso, todos os sannyasis mayavadis e acadêmicos eruditos de Varanasi passaram a discutir o Srimad Bhagavatam. Dessa maneira, Sri Chaitanya os libertou. Sri Chaitanya então voltou para a sua residência juntamente com seus associados pessoais. Dessa maneira, ele transformou toda a cidade de Varanasi noutra Navadvipa, Nadia Nagara. Em meio a seus próprios associados,
Sri Chaitanya Mahaprabhu disse sorrindo: vim aqui para vender meu emotivo amor estático. Embora eu tenha vindo vender minhas mercadorias em Varanasi, não encontrei fregueses e parecia-me necessário carregá-las de volta à minha própria terra. Todos vós ficastes tristes de que ninguém adquiria minhas mercadorias e de que eu teria que levá-las embora. Portanto, é apenas por vossa vontade que as distribuí sem cobrar nada. Todos os devotos do Senhor disseram então: encarnaste só para salvar as almas caídas. Libertaste-as tanto no Oriente quanto no Sul, e agora estás libertando-as no Ocidente. Apenas Varanasi não estava incluída, pois as pessoas daqui eram contrárias às tuas atividades missionárias. Agora que as libertaste, estamos todos muito felizes. Após espalhar-se a notícia desses eventos, todos os arrebaldes aglomeraram-se para ver Sri Chaitanya Mahaprabhu. Centenas e milhares de pessoas vieram ver Sri Chaitanya Mahaprabhu. A quantidade era incontável, porque a casa em que morava o Senhor era muito pequena, nem todos conseguiam vê-lo. Quando Sri Chaitanya ia tomar seu banho no Ganges e visitar o templo de Vivesvara, as pessoas faziam 2 filas para ver o Senhor. Ao passar perto das pessoas, Sri Chaitanya erguia os braços e dizia: por favor, cantai Krishna, por favor, cantai Hari. Todos, ao recebê-lo, cantavam Hare Krishna e, mediante tal cantar, prestavam-lhe respeitos. Dessa maneira, em 5 dias, Sri Chaitanya libertou o povo de Varanasi. Por fim, no dia seguinte, ficou muito desejoso de partir. Após levantar-se na madrugada do 6º dia, Sri Chaitanya preparou-se para partir, ao que 5 devotos fizeram menção de segui-lo. Os 5 devotos eram Tapana Mishra, Raghunatha, o Brahmana de Maharashtra, Chandrasekhara e Paramananda Kirtaniya. Embora os 5 quisessem acompanhar Sri Chaitanya até Jagannatha Puri, o Senhor, dando-lhe a máxima atenção, despediu-se deles. Sri Chaitanya disse: se quiserdes ver-me, podeis vir mais tarde, mas, por enquanto, percorrerei sozinho a floresta de Jarikanda. Sri Chaitanya Mahaprabhu aconselhou que Sanatana Goswami seguisse rumo a Vrindavana e informou-lhe que seus 2 irmãos já tinham ido para lá. Sri Chaitanya disse a Sanatana Goswami: de um modo geral, todos os meus devotos que vão a Vrindavana são muito pobres. Eles não carregam nada, exceto uma colcha surrada e um pequeno pote d'água. Portanto, Sanatana, deves dar-lhes abrigo e cuidar de sua manutenção. Após dizer isso, Sri Chaitanya abraçou todos eles e seguiu rumo a seu destino, pelo que todos desmaiaram e caíram. Após um certo tempo, todos os devotos levantaram-se e, cheios de pesar, voltaram para as suas casas. Sanatana Goswami foi sozinho em direção a Vrindavana. Ao chegar a Mathura, Rupa Goswami encontrou-se com Subudhi Raya, às margens do Jamuna, no lugar chamado Dhruvagata. Outrora, Subudhi Raya
fora um grande latifundiário em Gaudadecha, Bengala. Na época, Sayyada Hussain Khan era seu servo. Subudh Raya encarregou Hussain Khan de escavar um grande lago, mas, certa vez, ao descobrir-lhe uma falta, bateu-lhe com um chicote. Mais tarde aconteceu de o governo central muçulmano indicar Hussain Khan para o posto de Nawab. À guisa de gratidão, ele aumentou as opulências de Subudh Raya. Mais tarde, quando a esposa do Nawab Sayyaba Hussain Khan viu as marcas de chicote em seu corpo, pediu-lhe que matasse Subudh Raya. Hussain Khan replicou: Subudh Raya me manteve muito cuidadosamente. Para mim, ele agiu igual a um pai. Disse ele: agora pedes para matá-lo? Esta não é uma sugestão muito boa. Como última alternativa, sua esposa sugeriu que o Nawab banisse a casta de Subudh Raya e o transformasse em muçulmano, mas Hussain Khan replicou que, se fizesse isso, Subudh Raya não viveria. Isto então tornou-se um problema arrasador para ele, pois sua esposa insistia em pedir-lhe que matasse Subudh Raya. Por fim, o Nawab borrifou na cabeça de Subudh Raya um pouco da água de um cântaro que fora utilizado por um muçulmano. Valendo-se do fato de ter sido borrifado pela água do Nawab, Subudh Raya deixou sua família e suas atividades comerciais e foi para Varanasi. Quando Subudh Raya consultou os eruditos brahmanas de Varanasi, perguntando-lhes como poderia anular essa sua conversão ao maometismo, estes aconselharam-no a beber ghee fervente e em seguida abandonar sua vida. Quando Subudh Raya consultou alguns outros brahmanas, estes disseram-lhe que ele não cometera uma falta grave e que, portanto, não deveria beber ghee quente e abandonar sua vida. Por causa disso, Subudh Raya ficou em dúvidas sobre o que deveria fazer. Em seu estado de perplexidade, Subudh Raya encontrou-se com Sri Chaitanya Mahaprabhu durante a permanência do Senhor em Varanasi. Explicando sua posição, Subudh Raya perguntou a Sri Chaitanya o que deveria fazer. O Senhor aconselhou-o: vai a Vrindavana e não para de cantar o mantra Hare Krishna. Sri Chaitanya continuou aconselhando Subudh Raya: começa a cantar o mantra Hare Krishna, e quando teu canto for quase puro, todas as tuas reações pecaminosas vão se extinguir. Após cantares com perfeição, conseguirás o refúgio aos pés de lótus de Krishna. Quando te estabeleces aos pés de lótus de Krishna, nenhuma reação pecaminosa pode tocar-te. Esta é a melhor solução para toda a atividade pecaminosa. Recebendo assim a ordem de Sri Chaitanya de ir para Vrindavana, Subudh Raya deixou Varanasi e passou por Prayaga, Ayodhya e Naimisharanya durante sua jornada até Vrindavana. Subudh Raya permaneceu algum tempo em Naimisharanya. Neste menos, Sri Chaitanya Mahaprabhu, após visitar Vrindavana, dirigiu-se a Prayaga. Após chegar a Mathura, Subudh Raya ficou sabendo qual o itinerário do Senhor.
A tristeza acometeu-o, pois viu que não iria entrar em contato com o Senhor. Subudhiraya juntava lenha na floresta e levava para vender na cidade de Mathura. Por cada carga, ele recebia 5 ou 6 paisas. Conseguindo subsistir com a venda de lenha, Subudhiraya comia apenas o equivalente a 1 paisa de grãos de bico fritos, e todas as outras paisas restantes ele entregava a algum comerciante que guardaria como depósito. Subudhiraya costumava empregar suas economias na compra de iogurte para dar aos Vaishnavas bengalis que vinham a Mathura. Ele também dava-lhes arroz cozido e massagens de óleo. Ao ver um Vaishnava em condição de penúria, usava seu dinheiro para alimentá-lo. Quando Rupa Goswami chegou a Mathura, Subudhiraya, por amor e afeição a Rupa Goswami, quis servi-lo de muitas maneiras. Pessoalmente, levou Rupa Goswami para ver todas as 12 florestas de Vrindavana. Durante um mês, Rupa Goswami permaneceu em Mathura na companhia de Subudhiraya. Depois disso, deixando Vrindavana, Rupa Goswami foi procurar seu irmão mais velho, Sanatana Goswami. Quando Rupa Goswami tomou conhecimento de que Sri Chaitanya fora a Prayaga pelo caminho que margeia o Ganges, tanto Rupa quanto seu irmão Anupama, seguindo esse mesmo trajeto, foram encontrar-se com o Senhor. Após chegar a Prayaga, Sanatana Goswami, obedecendo a ordem de Sri Chaitanya, foi para Vrindavana seguindo pela estrada pública. Quando em Mathura, Sanatana Goswami encontrou-se com Subudhiraya, este explicou-lhe tudo sobre Rupa Goswami e Anupama, irmãos mais novos de Sanatana. Como Sanatana Goswami, ao ir para Vrindavana, percorria a estrada pública, e Rupa Goswami e Anupama, a estrada que margeia o Ganges, não houve um meio de eles se encontrarem. Subudhiraya e Sanatana Goswami já se conheciam antes de aceitar a ordem renunciada. Por isso, Subudhiraya mostrou muita afeição a Sanatana Goswami, embora este hesitasse em aceitar seus sentimentos e afeições. Sendo muito avançado na ordem renunciada, Sanatana Goswami costumava vagar de floresta em floresta, jamais se abrigando em alguma habitação feita de pedra. Ele costumava morar debaixo de árvores ou arbustos, tanto de dia quanto de noite. Em Mathura, Srila Sanatana Goswami reuniu alguns livros sobre escavações arqueológicas e, vagando na floresta, tentou renovar todos aqueles lugares sagrados. Sanatana Goswami permaneceu em Vrindavana e Rupa Goswami e Anupama regressaram a Varanasi. Ao chegar a Varanasi, Rupa Goswami encontrou-se com o Brahmana de Maharashtra, com Chandrasekhara e com Tapana Mishra. Durante sua permanência em Varanasi, Rupa Goswami residiu na casa de Chandrasekhara e tomava praçada na casa de Tapana Mishra. Dessa maneira, ficou sabendo sobre as instruções que, em Varanasi, Sri Chaitanya transmitiu a Sanatana Goswami. Enquanto se demorou em Varanasi,
Rupa Goswami ficou a par de todas as atividades de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ao ouvir sobre o episódio da liberação dos sannyasis mayavadis, ficou muito feliz. Ao ver que todas as pessoas de Varanasi respeitavam Sri Chaitanya, Rupa Goswami ficou muito feliz. Viu que até as pessoas comuns teciam comentários. Após demorar-se em Varanasi por cerca de 10 dias, Rupa Goswami voltou para a Bengala. Dessa maneira, acabo de descrever as atividades de Rupa e Sanatana. Ao regressar a Jagannatha Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu atravessou as áreas florestais solitárias e sentiu muito prazer por causa disso. Na companhia de seu servo Balabhadra Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu com muita alegria voltou para Jagannatha Puri. Como antes, transcorreram muitos passatempos agradáveis entre o Senhor e os animais da floresta. Ao chegar ao local conhecido como Ataranala, próximo de Jagannatha Puri, Sri Chaitanya incumbiu Balabhadra Bhattacharya de chamar seus devotos. Quando ouviram Balabhadra Bhattacharya transmitir a notícia da chegada do Senhor, multidões de devotos ficaram tão felizes que sentiam a vida recomeçar. Era como se a consciência retornasse para seus corpos. Seus sentidos também agitaram-se. Tomados por imenso prazer, todos os devotos apressaram-se em ir ver o Senhor. Encontraram-se com ele às margens do Narendra Sarovara, o célebre lago. Quando Paramananda Puri e Brahmananda Bharati apresentaram-se diante de Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor prestou-lhes suas respeitosas reverências, pois eles eram irmãos espirituais de seu mestre espiritual. Então ambos, com amor e afeição, abraçaram Sri Chaitanya Mahaprabhu. Devotos como Swarupa Damodara, Gadadhara Pandita, Jagadananda, Kashishvara, Govinda e Vakreshvara vieram todos ao encontro do Senhor. Kashi Mishra, Pradyumna Mishra, Damodara Pandita, Haridas Thakura e Shankara Pandita também foram ter com o Senhor. Todos os outros devotos também vieram e caíram aos pés de lótus do Senhor. Em troca, Sri Chaitanya, com muito amor estático, abraçou-os a todos. Dessa maneira, todos mergulharam no oceano de bem-aventurança transcendental. Então, o Senhor e todos os seus devotos seguiram rumo ao templo de Jagannatha para ver a deidade. Assim que viu o Senhor Jagannatha no templo, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou tomado de amor e afeição. Ele cantou e dançou com seus devotos demoradamente. Os sacerdotes imediatamente trouxeram-lhes guirlandas de flores e praçada. Tulasi, o comandante do templo, também adiantou-se e prestou reverências a Sri Chaitanya. Quando se espalhou a notícia de que Sri Chaitanya Mahaprabhu chegara a Jagannatha Puri, devotos como Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Raya e Vaninatha Raya vieram ter com ele. O Senhor e todos os seus devotos foram então à residência de Kashi Mishra. Sarvabhauma Bhattacharya e Pandita Goswami também convidaram o Senhor para jantar em suas respectivas casas. Aceitando-lhes o convite,
o Senhor pediu-lhes que trouxessem toda a praçada, de modo que ele e seus devotos pudessem comê-la. Ao receber a ordem de Sri Chaitanya, tanto Sarvabhauma Bhattacharya quanto Pandita Goswami trouxeram bastante praçada do templo de Jagannatha. Então, o Senhor jantou com todos em sua própria residência. Assim, acabo de descrever como Sri Chaitanya Mahaprabhu saiu de Vrindavana, foi até Jagannatha Puri. Quem quer que ouça com fé e amor os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, muito brevemente conseguirá refúgio aos pés de lótus do Senhor. Assim, faço um resumo do Madhya Lila, que é uma descrição especial das viagens de Sri Chaitanya quando ele vai a Jagannatha Puri e também quando deixa esta cidade. Com efeito, o Senhor viajou de um canto a outro por 6 anos seguidos. Após tomar sannyasa aos 24 anos de idade, Sri Chaitanya Mahaprabhu viveu mais 24 anos. Durante 6 destes anos, viajou extensamente pela Índia, ora indo a Jagannatha Puri, ora saindo de lá. Após esses 6 anos de viagens, o Senhor fixou residência em Jagannatha Puri, onde permaneceu os 18 anos restantes de sua vida. Durante esses 18 anos, sua atividade principal era cantar Hare Krishna com seus devotos. Agora reavaliarei cronologicamente os capítulos do Madhya Lila, de modo que o leitor possa saborear os aspectos transcendentais desses tópicos. No primeiro capítulo, fiz uma sinopse dos passatempos finais ante a Lila. Dentro deste capítulo, há uma descrição vívida de alguns dos passatempos do Senhor, ocorridos no crepúsculo de sua vida. No segundo capítulo, descrevo a passagem em que Sri Chaitanya, ao conversar, parece um louco. Dentro deste capítulo, indica-se como Sri Chaitanya Mahaprabhu manifestou suas diferentes atitudes emocionais. No terceiro capítulo, descrevo como o Senhor aceitou a ordem renunciada e como ele viveu seus passatempos na casa de Adwaita Acharya. No quarto capítulo, descrevo a passagem em que Madhavendra Puri instala a deidade de Gopala e como em Remuna, Gopinatha rouba o pote de leite condensado. No quinto capítulo, narro a história de Shakshi Gopala. O Senhor Nityananda Prabhu narrava enquanto Sri Chaitanya ouvia. No sexto capítulo, conto como Sarvabhauma Bhattacharya foi libertado. E no sétimo capítulo, descrevo a peregrinação do Senhor a diferentes lugares sagrados e como foi que ele libertou Vasudeva. No oitavo capítulo, registro a minuciosa discussão que se deu entre o Senhor e Ramananda Raya. O Senhor pessoalmente ouvia enquanto Ramananda apresentava a essência conclusiva de todos os textos védicos. No nono capítulo, descrevo a peregrinação do Senhor ao sul da Índia e a diferentes lugares de peregrinação. No 10º capítulo, descrevo o encontro de todos os devotos do Senhor. No 11º capítulo,
descrevo o grande cantar do Mahamantra Hare Krishna em torno do Senhor. No 12º capítulo, faço uma narração de como o templo de Gundika foi lavado e limpo. No 13º capítulo, descrevo a dança de Sri Chaitanya perante o carro de Jagannatha. No 14º capítulo, há uma narrativa da cerimônia de Era Panchami. Também no 14º capítulo, Swarupa Damodara descreve o êxtase emocional das gopis, descrição esta saboreada por Sri Chaitanya Mahaprabhu. No 15º capítulo, Sri Chaitanya não se cansa de louvar as qualidades de seus devotos e almoça na casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Neste transcurso, ele liberta a Moga. No 16º capítulo, Sri Chaitanya parte para Vrindavana e viaja através da Bengala. Mais tarde, saindo de Kanai Natashala, ele volta a Jagannatha Puri. No 17º capítulo, descrevo a jornada do Senhor pela grande floresta de Jarikanda e sua chegada a Mathura. No 18º capítulo, há uma descrição de sua peregrinação pela floresta de Vrindavana. No 19º capítulo, o Senhor, saindo de Mathura, volta a Prayaga e dá a Sri Rupa Goswami o poder de propagar o serviço devocional. O 20º capítulo descreve o encontro do Senhor com Sanatana. O Senhor descreve com profundidade as características pessoais da Suprema Personalidade de Deus. O 21º capítulo descreve a beleza e a opulência de Krishna, ao passo que o 22º capítulo descreve as duas espécies de realização de serviço devocional. O 23º capítulo descreve as doçuras do transcendental serviço amoroso. E no 24º capítulo, o Senhor analisa o verso Atmarama. O 25º capítulo descreve como os residentes de Varanasi foram convertidos ao Vaishnavismo. Além disso, o Senhor volta de Varanasi para Nilachala, Jagannatha Puri. Acabo de resumir, então, esses passatempos no 25º capítulo. Quem ouve isto pode compreender todo o significado desta escritura. Acabo de sumariar todo o assunto do Madhya Lila. Nem em milhões de livros pode-se descrever esses passatempos em seus pormenores. Para libertar todas as almas caídas, o Senhor viajou de região a região. Ele pessoalmente saboreou o prazer transcendental do serviço devocional e, ao mesmo tempo, propagou em toda parte o culto da devoção. Consciência de Krishna significa compreender a verdade sobre Krishna, a verdade sobre o serviço devocional, a verdade do amor a Deus, a verdade do êxtase emocional, a verdade da doçura transcendental e a verdade dos passatempos do Senhor. Sri Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente pregou as verdades e as doçuras transcendentais do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam e a Suprema Personalidade de Deus são idênticos.
pois o Srimad Bhagavatam é a encarnação sonora de Sri Krishna. Sri Chaitanya difundiu o propósito do Srimad Bhagavatam. Às vezes, falou para o benefício de seus devotos e, às vezes, dotando um de seus devotos de poder para falar, o Senhor ouvia. Todos os homens sãos dentro destes três mundos, de certo aceitam a conclusão de que ninguém é mais misericordioso e magnânimo do que Sri Chaitanya Mahaprabhu, e de que ninguém é tão bondoso com seus devotos quanto ele o é. Todos os devotos devem ouvir sobre os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu com fé e amor. Assim, pela graça do Senhor, todos podem conseguir refúgio a seus pés de lótus. Compreendendo os passatempos de Sri Chaitanya, pode-se compreender a verdade sobre Krishna. Compreendendo Krishna, pode-se compreender o limite de todo o conhecimento descrito em diversas escrituras reveladas. Os passatempos do Senhor Krishna são a essência de todo o néctar. Eles fluem em centenas de regatos e em todas as direções. Os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu são um reservatório eterno e somos aconselhados a deixar a mente nadar como um cisne neste lago transcendental. Com toda humildade, submeto-me aos pés de lótus de todos vós, devotos, tomando a poeira de vossos pés como ornamentos de meu corpo. Meus queridos devotos, por favor, agora ouve enquanto vos revelo mais uma coisa. O serviço devocional a Krishna é exatamente como uma agradável e aconchegante floresta de flores de lótus, na qual existe muito mel. Peço que todos provem esse mel. Se todos os especuladores mentais trouxerem as abelhas de suas mentes para o interior dessa floresta de flores de lótus e alegremente desfrutarem dia e noite do êxtase do amor a Krishna, sua especulação mental será transcendentalmente satisfeita da forma mais completa. Os devotos que têm uma relação com Krishna são como os cisnes e pássaros Chakravaka, que brincam na floresta de flores de lótus. Os brotos dessas flores de lótus são os passatempos de Krishna e servem de alimento para os devotos semelhantes a cisnes. O Senhor Sri Krishna sempre se ocupa em seus passatempos transcendentais. Por isso, os devotos, seguindo os passos de Sri Chaitanya, podem sempre comer esses brotos de lótus, pois são os passatempos do Senhor. Todos os devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu devem ir a esse lago e sempre permanecendo sob o refúgio dos pés de lótus de Sri Chaitanya, tornar-se cisnes e pássaros Chakravaka nessas águas celestiais. Devem continuar prestando serviço ao Senhor Sri Krishna e desfrutar da vida perpetuamente. Dessa maneira, todas as misérias serão mitigadas. Os devotos obterão imensa felicidade e ocorrerá jubilante amor por Deus. Os devotos que se refugiaram aos pés de lótus de Sri Chaitanya
assumem a responsabilidade de distribuir o nectário serviço devocional em todo o mundo. Eles são como nuvens que derramam no solo a água que neste mundo nutre a fruta do amor a Deus. Os devotos comem esta fruta até não poder mais, e todos os restos que deixam as pessoas comuns comem. Assim, elas vivem felizes. Os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu são plenos de néctar, e os passatempos do Senhor Krishna são como a cânfora. Quando se misturam esses ingredientes, resulta um sabor que é muito doce. Pela misericórdia dos devotos puros, todos que saboreiam isso podem compreender a extensão dessa doçura. Os homens ficam fortes e robustos ao comer muitos grãos, mas o devoto que simplesmente come grãos habituais, mas não saboreia os passatempos transcendentais do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e de Krishna, pouco a pouco definha e cai da posição transcendental. Contudo, caso alguém beba mesmo uma gota do néctar dos passatempos de Krishna, seu corpo e mente começam a vicejar, e ele põe-se a rir, cantar e dançar. Os leitores devem saborear este néctar maravilhoso, pois nada se compara a ele. Mantendo fé completamente estabelecida dentro de suas mentes, eles devem se resguardar para não cair na armadilha dos argumentos falsos ou nos redemoinhos das situações desventuradas. Se alguém cai a essas posições, acaba-se. Concluindo, confesso a Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Adwaita Prabhu e a todos os outros devotos e leitores que aceito vossos pés de lótus como o elmo assentado sobre minha cabeça. Dessa maneira, todos os meus propósitos serão servidos. Colocando os pés de Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami e Jiva Goswami sobre minha cabeça, sempre desejo a sua misericórdia. Assim, eu, Krishnadasa, humildemente procuro descrever o néctar dos passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que estão de permeio com os passatempos do Senhor Krishna. Para a satisfação de Sri Madana Gopala e Govinda Devi, oramos para que este livro, Chaitanya Charitamrita, seja oferecido a Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Os passatempos do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, narrados no Chaitanya Charitamrita, consistem numa literatura muito secreta. Ela é a vida e alma de todos os devotos. Aqueles que não estão preparados para saborear esta literatura, que são invejosos como os suínos, de certo não a adorarão. Todavia, isto não prejudicará a minha tentativa. Estes passatempos do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu com certeza agradarão todas as pessoas santas, de corações limpos. Por certo que elas gostarão de ouvi-los. Esperamos que isto cada vez mais lhes estimule o desfrute. Neste ponto,
Encerram-se os significados Bhaktivedanta do Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, 25º capítulo, descrevendo como os habitantes de Varanasi converteram-se ao Vaishnavismo.